quinta-feira, tá? Porque ele, como eu falei, ele não é longo. E eu tenho recebido algumas sugestões de estudos. E aí eu vou fazer o seguinte, eu já tenho aqui algumas coisas, mas eu na quinta-feira, ou talvez eu vá mandar aí fazer uma enquete com vocês, tá bom? O pessoal que faz parte do estudo, porque eu sou sempre favorável ao seguinte, aqueles que estão participando é quem opinam sobre o que a gente vai ouvir, né? Então, eu vou fazer uma enquete com vocês depois para saber dos temas que me deram, aqueles que vocês gostariam que a gente estivesse tratando, e aquele que for o mais votado, a gente trata ele primeiro, depois a gente vem tratando os outros, né, sucessivamente, em nome de Jesus. É bom que a gente sempre vai ter assuntos, todos os temas, claro, que foram nos passados são bíblicos, então tudo aquilo que vai ser colocado vai ser algo aprazível, vai ser algo que vai acrescentar. Mas a gente trata daquilo que é o maior grau de interesse do grupo. Então fica sempre melhor, mais atrativo, mais gostoso. Muito bem. Irmãos, nós estamos falando sobre o jejum, a prática do jejum e a oração. E eu sempre falo, né? Por que eu falo a oração? Né? Até a nossa irmã Rosa perguntou assim, mas não vai ter um estudo só sobre oração? E ela sugeriu também um estudo sobre oração. Então, nós não... quando nós falando sobre oração, é porque em todo tempo nós não podemos divorciar o jejum da oração. Então, é sempre por isso que a gente fala a prática do jejum e oração, para ficar incutido na cabeça da gente que, eu faço jejum, tá? Mas o jejum, como é que você faz o jejum? Então, eu faço o jejum, mas já tem que estar já ali guardado na sua mente. Eu faço o jejum e oro. Eu faço o jejum acompanhado de oração. Então, nunca divorcie jejum de oração. E nós encerramos na semana passada, na quinta-feira, falando que o jejum não pode ser uma forma de pressionar a Deus para conseguir o que queremos. Nós citamos lá em Isaías 58, versículo 3, onde as pessoas eles questionaram, nós estamos fazendo o jejum e o Senhor não está respondendo. Tipo assim, se eu estou jejuando, por favor, me dê a minha resposta. Né? Então, Deus mostrou para eles e falou o seguinte, olha, vocês estão fazendo o jejum da forma errada, então vocês não vão nem estar chegando até mim. Agora, se vocês fizerem o jejum da maneira correta, eu vou ouvir, vou responder, e eu vou ser Deus que sempre fui. E nós terminamos exatamente fazendo aquela declaração de Jesus, quando ele diz o seguinte em Lucas 22, verso 42, onde ele ora e ele fala o seguinte, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos a tendência de orarmos e darmos a receita para Deus, né? Nós oramos e damos a receita. Nós já jejuamos com a resposta que a gente quer. Com a resposta que a gente quer. Já viu uma coisa que acontece muito? Casal, quando vai namorar, falar assim, vamos buscar a direção de Deus. Então, nós vamos orar para saber se é a vontade de Deus ou não. Já viram isso? Tem muita igreja que ensina isso como algo extremamente necessário ou fundamental. Eu não aconselho isso. Eu acho que a pessoa tem que orar, tem que viver em oração. Ele não tem que orar especificamente quando ele vai arranjar uma namorada. Ele tem que estar orando antes de arranjar uma namorada, para escolher a pessoa certa, né? E aí o interessante é que quando as pessoas vão orar desse jeito, geralmente elas vão ouvir aquilo que elas querem. Elas vão ouvir aquilo que elas querem. E aí eu fico com um problema muito sério. Se eu oro e pergunto, Senhor, essa menina é da vontade do Senhor que eu namore? Aí Deus vira e fala, é ela. E esse namoro dá errado. Se esse namoro der errado, Deus errou? Aí a pessoa fala assim, não, é porque Deus queria que você aprendesse. Não. A vontade de Deus é uma só. A vontade de Deus é uma só. Então é por isso que eu não ponho Deus no meio desse negócio, sabe? Então, eu acho que eu, por exemplo, antes de namorar a Elisângela, eu orei, olhava para ela e via qualidades nela que eu queria, que eu achava que era uma menina cristã, que eu podia namorar. Então, quando eu fui namorá-la, eu fui namorada consciente de que Deus estava naquele negócio. Por quê? Porque ela era crente, eu era crente. Eu queria servir o Senhor e ela também. Agora, se não desse certo, era outra coisa. Então, eu não botei Deus naquele negócio de vontade de Deus.
Porque a vontade de Deus não muda, irmãos. Deus ele é constante. Então, se Deus fala uma coisa para você, é isso, não vai adiante dizer assim, não, agora não é. Peraí, mas não era a vontade de Deus antes, agora já não é mais a vontade de Deus. Deus muda. Então, cuidado com isso. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem a tendência de, quando a gente vai orar por alguma coisa, a gente já tem a receita. Eu só estou usando o exemplo do namoro, que quando a gente quer ouvir alguma coisa, a gente vai ouvir o que a gente quer. E o interessante é que, quando muitas vezes as pessoas vão jejuar, elas já vão com a resposta que ela quer de Deus, né? Lógico que a gente faz pedindo alguma coisa, só que a gente tem que saber que não vai ser feita a nossa vontade, e sim a vontade de Deus. E se essa resposta, como eu falei na quinta-feira passada, como ai, gente, poxa vida, fugiu o nome dela aqui agora. Eu estou lembrando do marido o Luciano, o Rafael, e não estou lembrando o nome da menina. Então, ela achava que Deus ia responder sim, e Deus respondeu não. E ela faleceu com aquela doença, com lúpus, né? Lembra que eu falei sobre isso. Mas nós vamos seguir aqui no nosso estudo, e eu quero mostrar uma coisa também que é importante. Olha só, a gente pode fazer o jejum individualmente. Isso, é claro, é a prática mais comum. Mas também, em determinados momentos, nós podemos fazer em grupo, né? E eu acho que existem momentos em que nós temos que convocar a igreja para o jejum. A igreja como um todo, né? Nós vemos aqui, por exemplo, que até a nação já foi convocada para o jejum. Então, isso fortalece e traz respaldo. Josafá pregoou um jejum em toda Judá. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, de 1 a 3, diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Ou seja, ele, como rei, ele falou assim: olha, todo mundo vai jejuar. Por quê? Porque nós estamos enfrentando uma situação dificílima. Nós estamos enfrentando uma situação dificílima. Todo Israel, todo inimigo está vindo um inimigo tão grande contra nós, e realmente nós precisamos jejuar. E a oração que Josafá fez foi exatamente essa. Ele falou assim: Senhor, esse número de inimigos é imenso e nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. E o interessante foi que, como resultado desse jejum, Deus deu uma resposta a Josafá. Deus virou e falou o seguinte: olha, Josafá, junte os levitas e coloque-os à frente do exército, e eles vão louvar ao Senhor, eles vão cantar ao Senhor. Então, na frente do exército de Israel, que era um exército muito menor do que aquela grande multidão que vinha contra eles, os levitas, os sacerdotes, os levitas foram cantando ao Senhor. Eles foram bendizendo ao Senhor. E a Bíblia fala que, quando chegou perto do exército que vinha contra eles, contra o reino de Judá, Deus enviou um anjo e dissipou aquele exército. Ou seja, foi uma guerra que foi vencida no louvor. Foi uma batalha que foi vencida através do louvor. Deus se fez presente e resgatou o seu povo. Mas eles obtiveram essa direção através do jejum. Foi assim que o profeta falou com Josafá. Mas toda a nação estava jejuando em prol de alguma coisa realmente importante. Um livramento, o livramento de morte. A mesma coisa aconteceu com a pregação de Jonas. Vocês lembram que Jonas foi enviado para Nínive para pregar? Né? Aí ele fugiu para o outro lado, ele devia ir para um lado, foi para o outro, e aí o barco balançou, ele foi jogado no mar, um grande peixe o engoliu, indigesto, Jonas foi cuspido na praia 3 dias depois, e aí ele foi, então, obedecer àquela ordem de Deus. O interessante, irmãos, é que a Bíblia conta, né, sobre Jonas. Eu acho isso muito interessante. A Bíblia conta sobre Jonas que ele foi pregar para uma cidade que tinha mais de 160 mil pessoas. Olha só, hein?
160 mil. Você consegue imaginar uma cidade de 160 mil pessoas? Pois bem, Jonas pregou para essa cidade de mais de 160 mil pessoas em um dia. Ele começou no começo da cidade, atravessou a cidade gritando a mensagem. Se arrependam porque Deus vai destruir vocês, se arrependam. E foi pregando aquela mensagem, né? De tudo que Deus iria fazer. Ele foi caminhando e pregando, caminhando e pregando. Ele tinha tanta, mesmo fazendo a vontade de Deus, Jonas tinha tanta má vontade que ele fez uma mensagem de um dia para 160 mil pessoas. Mas, amados, aconteceu o quê? A Bíblia fala que o rei ouviu aquela mensagem. E aí, a Bíblia diz assim, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 a 3. Depois disso, perdão, não é que não, aqui, Jonas 3, 5 a 7, perdão. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então, fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres. Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Olha, amados, que coisa incrível. Esse rei, quando ele ouviu aquela mensagem que Deus iria pesar a mão sobre eles, ele tirou a roupa de rei e vestiu roupa de saco, igual a todo mundo. Ou seja, não existe diferença entre nós. Todos nós não passamos de pessoas miseráveis diante da grandeza de Deus. E ele sentou em cinzas. Um ato de profunda humildade e reconhecimento de pecado. E aí, o que ele fez? Ele decretou um jejum. E esse foi um dos jejuns mais absolutos que nós temos na palavra de Deus. Onde ele falou o seguinte, olha, ninguém, nem criança, desde o grande ao menor, ele fala ali, foi desde o adulto à criança, bois, cavalos, animais, ninguém vai comer ou beber. Ninguém vai comer ou beber. Então, ele promoveu um jejum realmente de uma ordem imensa. E a Bíblia fala que Deus se condoeu, né? Que Deus teve misericórdia daquela cidade e não a destruiu. E não a destruiu. Então, irmãos, o jejum, quando é conclamado pela nação, pela multidão, pelas autoridades, elas devem ser acompanhadas também de arrependimento. É por isso que, desculpa, eu quero fazer uma crítica aqui bem pertinente ao jejum. Eu lembro que teve um jejum marcado aí pelo Brasil, né? Para mim não foi um jejum pelo Brasil, para mim foi um jejum pelo presidente do Brasil. Isso para mim tem um problema. Não que a gente não deva orar pelas autoridades. O Bolsonaro é merecedor da nossa oração. Ele é autoridade colocada sobre nós por Deus, nós devemos orar por ele. Ele tem que ser abençoado em nome de Jesus. É isso que a gente pede, né? Como pede sobre toda a autoridade colocada sobre nós. Mas o verdadeiro jejum pelo Brasil tem que ser acompanhado, se a autoridade do país, como o rei aqui o fez, porque as pessoas usam isso como sempre para dizer, tá vendo? A gente tem que fazer, tá vendo? Tá seguindo o padrão bíblico. Não. Então, amados, tem que ser acompanhado de arrependimento. O rei se arrependeu, tirou a roupa, se botou num pó, falou, eu não sou nada, eu não sou rei, eu sou como qualquer um, eu vou sentar em cinzas, eu preciso me arrepender. Então, irmãos, jejum pela nação sem arrependimento não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Entendam isso. Entendam isso. Então, a gente ouviu, e eu ouvi, inúmeras até profecias, que após o jejum que o Brasil ia fazer aí, tudo ia mudar. Deixa eu perguntar, mudou, irmãos, no Brasil? Não mudou. Desculpa, não mudou. Você entende isso? Então, o problema está no jejum? Não, irmãos. O jejum é bíblico. Devemos jejuar pelo nosso país? Claro que sim. Podemos jejuar pelas nossas autoridades? Claro que sim.
Agora, se é a autoridade do país que convoca um jejum como foi, a primeira coisa que tem que haver é um arrependimento, uma demonstração de arrependimento, de temor de Deus, em todos os sentidos. Não de uma forma nominal, mas de uma forma de comportamento e atitude. Porque a Bíblia fala que conversão, irmãos, tem que ser acompanhado de obras, obras dignas, obras que demonstram isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas para a gente não se perder, né, nesses adendos, entendeu? Agora, convocou para o jejum? Vamos jejuar? Vamos. Então, que nós façamos o jejum, aqueles que têm consciência disso, que façam o jejum da maneira correta e da forma certa, pelos motivos certos, né? Agora, que quando uma nação realmente se volta para o Senhor, como a cidade de Nínive, uma cidade inteira o fez, olha como é que Deus fez. Quando um reino, como o reino de Judá, se voltou para o Senhor, olha a vitória que Deus deu à nação. E a Bíblia fala lá em Crônicas, o que a Bíblia fala em Crônicas 14, na consagração do templo? Vocês lembram disso? Se esse povo se converter, me buscar, orar, né? De todo, eu ouvirei, virei, sararei a sua terra. Então, irmãos, quando uma nação se volta para o Senhor e busca o Senhor de todo o coração, as coisas mudam, mas mudam de verdade. Começam a mudar aonde? Não é na política, começa a mudar no coração do homem. E quando muda o coração do homem, tudo muda ao redor. A política muda, o governo muda, a sociedade muda, minha vizinhança muda, minha casa muda. Por quê? Porque o coração do homem foi alcançado pelo poder do Evangelho. Então, nós devemos sempre estar atentos a isso. Então, irmãos, olha só. É importante nós sabermos, então, que o jejum, ele não é, irmãos, uma varinha de condão, né? Aquela varinha mágica. Água de cedro, pronto. Vou jejuar e as coisas, pronto, vão se resolver. Não. Irmãos, nós não podemos ter um enfoque errado em relação ao jejum. Então, quando nós jejuamos, amados, nós não devemos crer no jejum. A minha fé não pode estar no jejum. A minha fé tem que estar em Deus. Em Deus. É por isso que é isso que a gente tem que sempre ter em mente. Aí você pode me perguntar, mas por que então que eu jejuo? Como eu falei, é uma forma de consagração. É uma forma de você dedicar mais tempo ao Senhor, de você mostrar que Ele é mais importante do que qualquer outra coisa e que você está ali disposto a estar na presença dEle, buscando, ouvindo, derramando o seu coração por uma necessidade, por um desejo, por um sonho, por alguma coisa que você está buscando naquele momento, você está consagrando a Deus naquele momento. Mas eu não posso ter fé no jejum, eu tenho que ter fé em Jesus. Lembra que nós falamos sobre isso? Quando aquele menino veio, o menino lá que tinha um problema com uma possessão demoníaca, Jesus falou para os discípulos o seguinte, olha, vocês não expulsaram esse demônio, vocês não curaram esse menino desse espírito mau, porque vocês tiveram pouca fé. Pouca fé. O tempo inteiro a ênfase está e não no jejum. Aí no final que ele fala, agora existe essa caça que só sai com jejum e oração. Por quê? Porque o jejum em si não nos faz vencer, mas libera a fé para o combate, libera uma fé que nos fortalece. Estão entendendo o que eu quero dizer? É aquela coisa do tipo, por exemplo, a aliança que eu carrego não me faz ser casado, faz? Não. Eu andar sem aliança, por exemplo, eu não ter aliança, não é isso que diz que eu sou casado ou não. O que diz que eu sou casado é o compromisso que eu tenho no meu coração. Agora, quando eu ponho a aliança, isso traz para mim o quê? Uma marca, não traz? Aquela coisa do tipo, olha, eu estou demonstrando que eu sou. Eu não tenho medo de evidenciar a minha condição de casado. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, o jejum, ele não me faz vencer, mas ele libera em mim, ele me traz marcas, ele me fortalece espiritualmente para
acreditar, a minha fé é solidificada, não no jejum, em Deus, através do jejum, para a batalha, para vencer. Eu me sinto fortalecido. Ou seja, o jejum faz-nos conscientes da autoridade que nos é delegada. É como se eu ficasse mais cheio de autoridade. Não, por quê? Porque eu me consagrei ao Senhor. Eu fiz isso por amor a Cristo. Não para ter, mas eu fiz por amor. Então você se sente fortalecido. A sua fé é fortalecida. É por isso que Jesus falou: olha, essa casta só sai com jejum e oração. Por quê? Porque quando você jejua, você se sente mais cheio de autoridade, porque você se consagrou ao Senhor, você dedicou tempo ao Senhor, você buscou o Senhor daquela forma, e isso então traz a você mesmo sabendo que é Deus em você, claro que não é nada seu, mas você fala assim: puxa, eu estou em comunhão com Deus. Eu estou em comunhão com Deus. E isso traz autoridade para você falar e agir e fazer coisas surpreendentes em nome do Senhor. Amém? Então, que a gente tenha isso em mente. E agora, irmãos, nós vamos ver uma coisa, que nós encontramos vários exemplos bíblicos de motivos para a prática do jejum, né? Porque muita gente fica assim: pelo que eu posso jejuar? Para o que eu posso jejuar? Então, a minha prática do jejum ela tem que ser em função de quê? Apenas em questões espirituais ou pode ser também por algo material? Pode ser apenas por espiritual, pode ser por algo físico, né? Então, nós vamos ver na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós vamos ver que há vários motivos pelos quais as pessoas jejuaram. Por exemplo, vamos lá, no Antigo Testamento nós temos consagração. Pessoas faziam jejum ou se abstinham de certos alimentos para se consagrarem ao Senhor. O voto do nazireado. Vocês conhecem o nazireu? Já ouviram falar do nazireu? Não, Sansão era nazireu. Ele era um nazireu. O nazireu ele era consagrado ao nascer. Ao nascer. Então, quer ver? Nós vamos ler aqui em Números, capítulo 6, versículos 2 a 4, onde fala sobre o voto daquele que era nazireu. Olha o que diz. Diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho, de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Ou seja, ele tinha que se abster de alimentos, ele tinha que fazer, para ele se consagrar, ele tinha que jejuar de certos alimentos, ele tinha que se abster desses alimentos como consagração ao Senhor. No voto de nazireu de Sansão, ele não podia cortar o cabelo. E existia um outro tipo de voto de nazireu, onde a pessoa raspava o cabelo. Entendeu? Então você tinha alguns tipos de consagração. Por exemplo, Paulo, quando foi ao templo, quando ele foi preso pelos judeus, ele tinha feito um voto de nazireu naqueles dias. Não, o voto de nazireu, não, às vezes, não era uma coisa perpétua, era um voto durante um tempo. E a Bíblia fala que Paulo raspou a sua cabeça. Raspou a sua cabeça. Em demonstração de que ele estava em o quê? Em consagração a Deus. Em consagração a Deus. Essa era uma prática que o judeu tinha e era isso, assim que eles faziam. Então, eles se abstinham de alimento. Então, diz aqui, na continuidade, diz assim, ó, enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Então, era algo que ele tinha que se abster dessa forma. Então, o que mostra o seguinte, que muitas vezes você pode fazer um jejum em forma de consagração a Deus, de consagração a Deus. Nós vamos ver isso mais adiante, quando você vê Daniel fazendo alguma coisa disso lá, né, em Nabucodonosor, com Nabucodonosor e tudo.
Mas as pessoas, então, elas fazem o jejum para se consagrarem. Então, isso pode acontecer. Outra forma, outro motivo no Antigo Testamento que a gente vê das pessoas fazerem jejum é para arrependimento de pecados. Olha que interessante. 1 Samuel 7:6 e Neemias 1:4-6. 1 Samuel 7:6 diz assim: quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e disseram ali: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. As pessoas chegaram em Mispa, né, e viram que tinham cometido pecado. Então, o que eles fizeram? Eles derramaram água em sacrifício e fizeram um jejum. E quando eles fizeram o jejum, eles confessaram o seu pecado e eles falaram: nós temos pecado contra o Senhor. Ou seja, o jejum pode ser também uma declaração de arrependimento, como o rei de Nínive fez. O rei de Nínive, quando ele decretou o jejum, pano de saco, sentar em cinza e decretar um jejum, aquilo foi uma demonstração de quê? De arrependimento. A mesma coisa aconteceu com Neemias. Neemias diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Olha aqui agora o que Neemias fala. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Neemias se colocou como um intercessor daquela nação e ele jejuou e orou quando ele ouviu a notícia, né, que os muros de Jerusalém estavam derrubados, que o templo tinha sido reconstruído, mas que os muros estavam derrubados e que os inimigos viviam atacando e ainda afligindo, né, o seu povo em Jerusalém. Então, quando Neemias soube disso, ele chorou, ele se colocou em oração e ele falou que passou dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. E na oração que ele fazia, ele confessava o pecado do povo. Ele confessava o pecado de Israel, clamando por misericórdia. Irmãos, até onde nós estamos dispostos a jejuar? Eu vou botar aqui, não pelo pecado da nação, até onde nós estamos dispostos a jejuar e falar: Senhor, eu estou aqui confessando o pecado da minha família, do meu filho. Eu estou aqui confessando, não que é ele quem tem que se arrepender, mas você jejuando em prol dele, dizendo: Senhor, eu estou aqui me colocando na brecha. Tem misericórdia dele. Tem misericórdia dele. Né? Alcance com a tua graça. Tem misericórdia. Amados, a Bíblia fala que muito pode a oração do justo em seus efeitos. É isso que nós temos que entender e nós podemos fazer isso. Nós podemos clamar, sim, pelas pessoas, pela conversão das pessoas, podemos, sim, jejuar em prol dessas pessoas. Não que o jejum vai salvá-la, mas que o Espírito Santo use alguém com autoridade, que a gente mesmo seja usado com autoridade, para que Deus o alcance com a sua misericórdia e graça, para que o poder do inferno, que o poder do diabo caia da vida daquela pessoa, né? Para que o Espírito Santo possa libertá-la e ela entenda o verdadeiro evangelho. Irmãos, a gente tem que clamar, a gente tem que fazer. Então, essa é a nossa responsabilidade. Outra coisa que nós vemos na Bíblia, no Antigo Testamento, é que as pessoas jejuavam por causa do luto, por causa da morte de alguém. Olha só em 2 Samuel 1:12 e 3:35. Davi, em expressão de dor pela morte de Saul e Jonas, e também ele jejuou, e também depois pela morte de Abner, né, um general. Ele também jejuou para demonstrar a dor que ele estava sentindo pela perda dessas
pessoas. Diz assim, segundo Samuel 1:12. E lamentaram chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. Então, quando Davi soube da morte de Jonas e Saul e do exército, né, de tantos soldados, tantos irmãos, o que ele fez? Ele, por dor no coração, eles jejuaram. A Bíblia fala que eles lamentaram, chorando e jejuando. Então, Davi e o exército e os seus seguidores jejuaram em lamento pela morte dessas pessoas. Então, era uma forma de mostrar a dor, de prantear o consolo, de prantear o bálsamo, né? Não sobre quem já partiu, mas sobre aqueles que ficaram, para que fossem confortados, animados. Afinal, era o rei de Israel que acabou de ser morto ou de se matar, né? Então, isso era muito importante. E mais adiante, em 2 Samuel 3:35, diz assim: depois, quando o povo insistiu com Davi que comesse alguma coisa, enquanto ainda era dia, Davi fez um juramento: Deus me castigue com todo rigor, caso eu prove pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Abner foi alguém que se levantou e ficou meio contra Davi. E teve muita gente que achou que quem tinha matado Abner foi Davi. Só que quando Abner morreu, Davi sentiu muito. Davi sentiu uma dor tremenda. E ele demonstrou isso diante de todos com um jejum real e verdadeiro. Tanto que as pessoas falam assim, Davi, come. Ele falou, não, que Deus me castigue com todo rigor. Se eu, antes do pôr do sol, eu comer alguma coisa, eu estou enlutado, eu estou jejuando pela dor que estou sentindo, pela morte de Abner. E aí ele vira e faz uma das declarações mais bonitas, né? Sobre alguém. Ele vira assim, vocês não sabem que caiu um príncipe de Israel? Ele chama Abner de um príncipe de Israel. Vocês não sabem que hoje se perdeu um príncipe em Israel? Ou seja, Abner, que era só um general, ele falou assim, nós acabamos de perder um príncipe em Israel. Então, as pessoas também faziam então jejum no Antigo Testamento por causa do luto. Outra coisa, aflições. Você faz jejum quando você está aflito, quando você está angustiado. Davi também, ele fez isso. Ele jejuou em favor da criança, né, do seu filho que nascera de Betseba, resultado do seu adultério. Lembra da história? Davi, era tempo de sair à guerra, não foi à guerra, olhou de cima do terraço, viu Betseba tomando banho, né? Ela também folgadinha, né? Foi tomar banho ao ar livre para mostrar para alguém que estava lá em cima, né? Então tem todo um joguinho aí. Mas aí ele viu, mandou chamá-la, perguntou quem ela era, ela falou que era mulher de Urias, mas mesmo assim ele dormiu com ela. A Bíblia fala então que ela engravidou. Aí ela engravidou, o que Davi fez? Mandou chamar o seu marido Urias. Chama Urias, por quê? Ela grávida, tinha acabado de ficar grávida, ele vem, aí ele pensou assim, ele dorme com ela, aí o filho vai ser dele, né? Eu vou ficar limpo na história. Só que Urias era um homem extremamente fiel. E a Bíblia fala que ele chegou, como todos os seus soldados estavam dormindo em cabanas e longe das famílias, das esposas, ele dormiu lá junto. Aí Davi mandou chamar ele e falou assim, mas pai, por que você não vai para casa? Aí ele falou assim, não, eu não posso ir, ué. Se os meus soldados não podem estar com suas esposas, eu, como líder deles, vou estar? Não, eu vou ficar junto com eles. Aí Davi viu que não tinha jeito, fez o quê? Deu um jeito de mandar matar Urias. Falou assim, vai para a batalha, e mandou uma carta dizendo o seguinte, quando ele estiver lá na batalha, deixa ele bem na frente e deixa ele sozinho lá na vanguarda, bem na frente. O primeiro, aqueles que atacam lá, deixa ele para ser morto. E a Bíblia fala que ele foi morto. Nisso que ele foi morto, ele casou com Betseba. Achou que estava tudo bem, mas aí vem Natã, o profeta, e desmascara o plano de Davi e traz uma profecia cruel. Fala que o bebê, aquele fruto daquele relacionamento pecaminoso, aquela criança iria morrer. Então, quando a criança nasce, ela já fica doente. E a Bíblia fala, então, que Davi se colocou em oração por essa criança.
ele se colocou em oração por essa criança. E ele jejuou e orou por essa criança. Olha o que diz a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, 16 a 23. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e entrou em casa, passou a noite deitada no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. 7 dias depois, olha quantos dias ele ficou ali deitado no chão jejuando. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizerem que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos, como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles, tudo com medo. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e come? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Então, é interessante, né? Tem um restinho aqui. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então, no momento de aflição, ele jejuou. Ele jejuou pela saúde, pela vida, pela cura do seu filho. Mas uma vez que ele morreu, aquela criança morreu, ele adorou ao Senhor e ele comeu. Eu acho interessante, ele ficou sem tomar banho, sem fazer a barba, sem pentear o cabelo, sem comer, sem trocar de roupa, durante 7 dias. Imagina o estado lamentável que esse homem estava. Quando a criança morre, o pessoal fala: agora ninguém vai dar notícia. Porque se ele estava assim com a criança viva, imagina quando souber que a criança morreu. Ele vai se matar. Quando falaram isso, o que ele fez? Se levantou, tomou banho, penteou o cabelo, aparou a barba, foi no templo, adorou a Deus, cantou os salmos que ele compunha ao Senhor, voltou para o palácio e falou assim: agora prepara a comida que eu vou comer. Sabe, amados? Então a gente vê que o jejum tem que ter um motivo e a gente tem que saber como fazê-lo, né? Então é interessante isso aí. Você também pode ver que no Antigo Testamento tem jejum em busca de proteção. Pessoas que jejuaram buscando proteção do Senhor. Esdras 8, 21, 23 diz assim: ali junto ao canal de Ava, proclamei um jejum, a fim de que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Quando Esdras foi para Jerusalém, ele era escriba, ele era sacerdote, ele foi para ensinar a lei ao povo. Ele pegou e falou assim: nós vamos ter uma viagem perigosa. Então nós vamos fazer o quê? Vamos jejuar e vamos orar e pedir que Deus nos guarde nessa viagem. E Esdras 8, 23 diz assim: por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Ele nos atendeu. E nós temos uma passagem muito interessante também, clássica e conhecida, que fala sobre jejum e oração em prol de proteção, que quem foi? Foi Esther. Vocês lembram da rainha Esther? Casada com Assuero. O rei Assuero, o rei da Síria, eles tinham uma lei muito rígida. Por exemplo, quando alguém entrava na sala do trono sem ser convidado, se o rei não levasse o cedro em direção à pessoa, aquela pessoa seria fatalmente morta. Eles eram muito cruéis nesse aspecto. Não era um reininho, sabe? Para vocês terem uma ideia, quem inventou a crucificação foram os assírios, não foram os romanos.
E os assírios, vocês têm ideia de como eles eram cruéis, sabe como é que era a crucificação deles? Eles pegavam a pessoa, amarravam a pessoa tipo numa estaca, envolviam essa pessoa em ataduras molhadas. Eles tinham um tipo de óleo que botavam nessas ataduras e botavam ao sol. E aí, com o calor do sol, aquelas ataduras iam o quê? Espremendo, 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 e a pessoa ela era espremida viva, até começar a botar os órgãos para fora. Era de uma crueldade assim também muito grande. Não era um povo assim, não. E o que aconteceu? Nós sabemos, né, que foi decretado, né, através de Amã, foi feito um decreto para o quê? Para que todo judeu fosse morto. Esté era judia. E aí nós temos o tio dela, né, que vem e fala com ele, fala com ela sobre isso, e fala que ela devia falar com o rei. E ela falou, mas se eu for falar com o rei, eu posso ser morta, porque ele está lá há muito tempo. E aí o tio dela, Mordequeu, falou com ela o seguinte, você pensa porque você está no palácio, você vai sobreviver? Você também é judia. Não pense você porque você está no palácio, você vai sobreviver, não. E quem sabe, não foi para esse motivo que Deus te fez rainha, para que você ajudasse a libertar o seu povo. Aí, ela ouvindo isso, a rainha Esther fez o seguinte pedido ao seu tio. Ela falou assim, em Esther, capítulo 4, versículo 16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então ela pediu oração ao Senhor, ela pediu que as pessoas jejuassem para que eles tivessem proteção, para que ela fosse falar com o rei e conseguisse a boa vontade do rei. E isso aconteceu. Ela conseguiu ser, né, recebida pelo rei, conseguiu aplacar e mudar todo aquele decreto com sabedoria e direção do Senhor. E Amã, que terminou sendo morto, e Mordequeu terminou sendo elevado a uma posição de honra. Então, irmãos, isso acontece. Muito bem. Nós temos, eu acho que não vai dar para acabar na quinta, não, só na outra semana mesmo. Porque eu fico falando dessas coisas aqui e tem ainda mais. A gente nem terminou aqui do Antigo Testamento, tem o Novo Testamento. Mas já deu o nosso horário, nós vamos parar por aqui. Então, olha só, a gente vê que existem muitos motivos pelos quais jejuar, né? Eu tenho o costume de, na quarta-feira, fazer jejum. Eu geralmente faço um jejum parcial. Eu não faço um jejum total na minha quarta-feira. Eu faço um jejum parcial. Aí você pergunta, como é o seu jejum parcial? Geralmente eu tomo o café da manhã e passo o resto do dia sem comer. Entendeu? E aí só vou comer à noite. Então, é uma forma que eu faço. Eu tomo o meu café da manhã, ali bem cedinho, e aí a partir daí eu tiro o meu dia de jejum e consagração ao Senhor e orando ao Senhor naquele período que eu estaria comendo para pedir a bênção do Senhor sobre o propósito ou motivo pelo qual eu estou fazendo. Eu quero convidar você a estar desenvolvendo essa prática do jejum. Eu quero convidar você a fazer isso. Aqui no nosso grupo, algumas pessoas já têm me procurado em off, né, fora, já falado de algumas lutas e dificuldades. E nós já estamos em jejum e oração pelos motivos. Temos pessoas precisando ser libertas de opressões malignas. Temos pessoas com necessidade de solucionar problemas familiares. Temos pessoas que estão buscando conversão de pessoas. Então, nós estamos jejuando e orando juntos. Então, se você quiser fazer parte disso, faça. Não precisa ser necessariamente na quarta, você pode escolher qualquer outro dia. Mas, irmãos, é uma boa prática, é um bom costume e Deus honra quando a gente faz isso, no sentido de que, não que ele nos honra respondendo, ele nos fortalece e nós ficamos muito mais confiantes e dedicados ao Senhor. É um tempo sempre aprazível para todos nós. E nós temos que acreditar em uma coisa, irmãos, quando nós respondemos, quando nós oramos, Deus responde às nossas orações. E pode. O jejum também tem a sua necessidade, como Jesus mesmo falou que nós deveríamos fazer quando o noivo não estivesse, para que tivéssemos autoridade
para vermos coisas acontecendo e para sermos usados por Deus. Então, está aqui o meu convite a você, para que você seja um praticante do jejum e da oração. Semana que vem, quinta-feira, a gente termina essa parte, se Deus quiser, já vamos entrar no Novo Testamento, e depois nós vamos falar também sobre a questão de as formas de jejum que existem. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. A Rosa tinha falado que tinha dado a sugestão da gente deixar alguns minutos para pergunta. A gente já tinha deixado e os irmãos sempre têm preferido escrever, né? Então, se alguém quiser perguntar, a gente sempre deixa, mas como o grupo todo sempre preferiu escrever as perguntas e manifestar através de escrita para a gente estar respondendo depois ou pessoalmente, então é por isso que a gente não deixa esse espaço de muito tempo para perguntas, porque a gente já deixou e a gente viu que todo mundo ficava calado, o grupo ficava em silêncio, tipo, sentindo-se mais à vontade em perguntar de forma off, e a gente sempre respeita isso de cada um. Mas está aí. Então, a gente vai orar nesse instante.